Harry Kane, que está com a seleção da Inglaterra, e falou: é uma pena que jogadores optaram por não defender a Inglaterra. Claro que ele não falou essa frase, por isso está entre parênteses. Acho que a Inglaterra vem antes de qualquer coisa, vem antes de qualquer situação de clube. Disse o Harry Kane, e são 9 jogadores que não estão presentes na convocação da Inglaterra por lesões recentes, né? Jogadores que se machucaram há pouco tempo e tal, e que não estão presentes. De uma seleção que não ganha nada há 60 anos. Os caras estão preferindo o clube à seleção. E a gente tem uma polêmica também, que é a do Mbappé, que persiste a polêmica, porque na última data FIFA ele não foi, porque estava machucado, mas jogou os 90 minutos anteriores e os 90 minutos posteriores com o Real Madrid, só ficou de fora daqueles dias da data FIFA. Aqui também se fala da ausência do Lewandowski da seleção da Polônia dessa vez. O Lewandowski tem uma lombalgia, tem uma dor nas costas, olha aí que sadinha, mais uma vez citado, e fica de fora 10 dias. Ele volta a treinar exatamente quando o time volta a treinar, com toda a força, basicamente, antes do próximo compromisso do Barcelona. O Mbappé, só para completar, que dessa vez ficou de fora da convocação da França, e o que se aponta na França é que é uma briga de poderes entre ele e o Deschamps. O Deschamps falou: antes você não queria, agora quem não quer sou eu, e fica bastante exposto aí para o Mbappé, talvez a falta de compromisso dele. O que vocês acham, gente? Que os jogadores estão certos de se pouparem, de não irem com as seleções, de se tá doendo é melhor parar agora do que parar depois? Alguém tem uma opinião sobre? Um ponto antes sobre opinião. O Harry Kane é o capitão da Inglaterra. O Mbappé é o capitão da França. Exato. Olha só a diferença de capitania, né? Enfim, o Harry Kane está certíssimo em fazer esse statement, como dizem os ingleses, né? Porque não tem cabimento jogadores que nunca ganharam absolutamente nada pela seleção, e mesmo os que ganharam, porque o Mbappé já ganhou, né? Começarem a dar miguezinho porque não concordam que tem uma Nations League rolando, não concordam com o calendário, não concordam com, enfim, a forma com que a FIFA e a UEFA lida com as datas. Eu acho que você tem um ponto e a gente não pode olhar para isso negando. Realmente, os jogadores estão certos em entrar numa briga, né, a fim de melhorar o calendário. Mas essa briga você não pode dar um migué na sua seleção para expô-la ou comprá-la ou ficar melhor para você, porque tem um monte de outros que tem que estar lá representando a seleção. E nessa altura da seleção inglesa, mais especificamente, onde nós temos um novo treinador da seleção da Inglaterra, esses caras que não estão indo, pode ser que percam pontos. Você não quis na ruim, agora você vai querer na boa. A Inglaterra ainda tem uma coisa que vai mudar o técnico, né? Então, além de tudo, exatamente, tem alguém lá que já não vai decidir nada na próxima convocação. Eu não quero ser leviano aqui e falar que tem gente fingindo lesão, né? Mas a gente está comentando em cima de um comentário do próprio Harry Kane. Acho, sinceramente, que é um pouco bizarro os jogadores, e se fazem isso, seguirem por esse caminho. Porque, no final das contas, tem outras formas de você tentar protestar, tentar ter uma voz mais ativa. Eu também fico... Eu fico um pé atrás um pouco dos jogadores chegarem: a gente não tem voz. Os jogadores são um dos que mais falam, um dos que mais tem voz. Eu acho que falta organizar um pouquinho esse discurso. Então, mas cá entre nós, claro, ainda vai falar também o que ela acha, mas o que dá para os caras fazerem? A gente vai mostrar daqui a pouco aqui, um jogador do Real Madrid, por exemplo, e de times da Inglaterra que tem 2 Copas, eles podem fazer mais de 80 jogos no ano. Ninguém olha para eles para falar assim: você vai descansar. Porque para o time ele é sempre importante, para a seleção ele é sempre importante. Faz o quê? Então, eu acho que tem formas de você começar a protestar escalando. Nós não vamos falar com, sei lá, com a imprensa, por exemplo. Mas, e só quando vamos falar... Sobrou para nós? Vai sobrar para nós. Eu acho que tem que começar a criar realmente um negócio de que a situação é séria. E não, talvez dentro de campo, não representando o seu país. Isso é uma medida muito extrema. E eu nem sei se é por causa disso que os caras não estão indo. Mas eu estou dizendo que eles têm um ponto, sim, boa parte dos jogadores, de se queixarem, cara. Porque, no final das contas, o espetáculo ele está caindo de nível por conta da quantidade de jogos. Olha o Palhinha. O Palhinha agora foi cortado da seleção portuguesa, não vai poder jogar jogos fundamentais com o Bayern de Munique porque teve uma lesão muscular. Então, assim, no fim das contas, e aí até usando um pouco o exemplo do Mbappé para trazer minha opinião,
Eu entendo e eu concordo com o que o Quesada está falando de que há motivos para se queixar e a gente vai ver já já alguns números para isso. É óbvio que existem motivos para se queixar, é óbvio que o calendário, como está sendo feito hoje, ele está sendo feito de uma forma em que os elencos, os jogadores não vão dar conta. A gente vai ter jogador que, se estiver jogando todas as partidas e indo para a seleção na data FIFA, reta final de temporada, vai ser um Deus nos acuda de jogador, assim, de times bons, completamente mortos fisicamente, de jogadores bons com lesão ou sem capacidade mais de performar na reta final da temporada. Mas eu não acho que a decisão de ir ou não para a seleção, como pareceu que ficou claro, e vou usar aqui o pareceu porque isso não foi confirmado, na verdade foi até desmentido, né, pela seleção francesa, de que no caso do Mbappé, por exemplo, ele decidiu se poupar durante aquela data FIFA. Ele Dessa jogou... vez não, da última sim, né? Da última. Uhum. Mas mas não foi... Eu estou usando a palavra pareceu porque a seleção francesa não disse que foi uma decisão do Mbappé, né? Então, mas assim, para mim não cabe ao Mbappé tomar a decisão de que ele vai se poupar durante a data FIFA da seleção francesa, sendo que ele vai jogar o jogo anterior do Real Madrid e o jogo seguinte da data FIFA do Real Madrid. Eu acho que essa decisão não pode ser tomada pelo Mbappé ou por qualquer um jogador. E eu acho que a cada data FIFA fica mais claro e é mais exposto o quanto que o processo está errado. O processo completo de que hoje a gente tem uma inversão de valores também em relação à seleção e clube, porque antes a seleção de qualquer país era visto como o auge, hoje não é mais visto como o auge. E aí a gente precisa entender os motivos para que essa coisa inverteu hoje e como balancear para algo que não é mais o auge. E não sei, talvez a gente tenha uma relação um pouco diferente com a seleção brasileira ainda, tá? Com as seleções sul-americanas, porque eu acho que é um processo um pouco diferente. Posso estar enganada, mas tenho essa sensação. Mas na Europa, a gente precisa entender, nas seleções europeias, as principais, de que se a importância está invertida, seja correto ou não, a gente precisa adaptar o calendário e as soluções para que isso continue existindo de uma forma que tenha qualidade. Porque, assim, se as seleções... Hã? Não entendi. Por exemplo, as seleções estão esvaziadas, certo? Então, as pessoas vão assistir menos, os campeonatos são menos, os jogos de seleções são menos interessantes, e você vai perder cada vez mais o valor disso. Então, não, isso eu entendi, mas a segunda parte. É preciso fazer o quê? De você precisa adaptar isso. Então, por exemplo, adaptar. Mas o que é adaptar? Jogar menos as seleções? Não, ou blocar, né? Ou blocar, não fazer essas datas FIFA, entendeu? Ajustar algo no calendário. A discussão sempre vai parar aqui. Porque aqui entra dinheiro. Aí acabou. Não tem ninguém querendo melhorar o futebol. Ninguém. Ninguém está querendo melhorar o futebol. Tá todo mundo querendo ganhar mais dinheiro. Então não tem por que discutir. Porque o que a FIFA quer é que existem diferentes momentos do ano que é importante as seleções jogarem e que a FIFA tenha poder sobre os jogadores por política e por dinheiro. Tem jogo em setembro que vale para determinado mercado, tem jogo em dezembro que vale para outro mercado, tem jogo em março que vale para outro mercado. Por isso que a data FIFA é espalhada ao longo do ano. Até porque tem uma desculpa esportiva que é para que os jogadores sejam aproveitados em diferentes momentos dele no ano, e não se o cara está jogando mal em novembro e você tem uma janela de dezembro, janeiro, ele não é convocado, ele perde a chance, ele pode estar jogando bem até outubro. Não é assim. Então, assim, os jogos hoje o que vale em seleções? Copa América, Euro, Copa do Mundo. E, exatamente, a Copa Africana de Nações, a Copa Asiática e por aí vai. Só que para ir para a Copa do Mundo você tem que fazer 18 jogos na América do Sul. E para ir para Euro você tem que fazer, acho que 8 jogos de eliminatória de Euro, depois mais 8 jogos de Copa do Mundo, e depois enfrentar esses mesmos adversários 257 vezes na Nations League. Por quê? Porque todas as vezes que você entra em campo em um jogo da UEFA, aparece a Mastercard. Aí quando você entra em jogo na FIFA, aparece a Visa. Aí quando você entra na UEFA, aparece a Pepsi. Aí quando você entra na FIFA, aparece a Coca-Cola. E por aí vai. Então é uma guerra que vale muito dinheiro, que todo mundo quer ganhar dinheiro. Então a FIFA quer que seus patrocinadores apareçam, a UEFA e as ligas nacionais querem que seus patrocinadores apareçam. Quem que é o maior
rival do Mundial de Clubes da FIFA? O presidente da Liga. Está morrendo de medo de o Real Madrid out não valer mais nada. Do Real Madrid querer jogar cada vez mais contra os adversários europeus, os adversários europeus outra vez no Mundial de Clubes da FIFA. E o presidente da Liga Espanhola aqui, que é o que mais aparece de todas as ligas, é que está morrendo de medo disso, porque da Premier League não precisa, e as outras ligas, a única que ainda dá algum pulso na Premier League é a La Liga, que está tentando meio que no grito segurar isso. Então está todo mundo interessado só com dinheiro. A gente poderia colocar seleções para jogar 2 vezes por ano. Elas recebem os jogadores dia 20 de maio e ficam com elas até 20 de junho, depois das férias. E elas recebem os jogadores dia 20 de novembro, ficam com eles até 20 de dezembro, e depois disso, Natal, e voltam a jogar em janeiro. Isso poderia dar 2 meses para as seleções, ou não sei quanto, são 10 datas FIFAs, que tiram os caras 10 dias, então basicamente são 100 dias que eu acho que os caras ficam com as seleções. 100 dias. Bom, não é isso, mas enfim, são 5 datas FIFAs. São 5 datas FIFAs. 5 datas FIFAs que tiram os caras 10 dias, tira os caras 50 dias. É isso, por isso a conta de 2 meses. Por isso a conta de 2 meses. Você poderia fazer isso, você poderia fazer com que todas as ligas nacionais tivessem 2 times menos. Essas ligas nacionais têm 2 times menos, são 4 jogos menos, 4 jogos menos é um mês menos de futebol. Sábado, 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 sábado. Para dar descanso aos jogadores, para melhorar o nível. Ninguém quer. Ninguém quer. E fala para um jogador que na próxima renovação de contrato dele ele vai ganhar menos dinheiro. Não. Vai parar na Arábia Saudita nisso daqui, ó. Isso é um ponto. Mas ninguém está pensando naquele que é o motor para que o dinheiro aconteça. Quem que é? O jogador. O jogador. Não, somos nós que assistimos. Quem consome. Ah, tá. Quem eu consome. Nós as marcas só querem falar, estar lá porque as pessoas estão lá assistindo. E no curto prazo, o raciocínio do Marcelo está perfeito. Cada um está pensando em si. Mas ao longo prazo, o futebol vai perder o interesse. É uma conversa mais profunda, mas é isso mesmo. Porque ninguém aguenta mais ver, sei lá, outro dia rolou um Alemanha e Holanda, tá? Alemanha e Holanda. Rolou 2 vezes, inclusive, pela Nations League. Quem assistiu no Brasil um Alemanha e Holanda? Itália pela França. Nations League. Exato, teve Itália, França e Itália. Itália e França, sim. Que é um jogo prime, que Sim. só rolava em fases mais adiantadas de Copa do Mundo, ou de repente num amistoso mais vistoso, não a cada 4 anos. Quanto tempo faz que o Brasil não enfrenta a Alemanha? Sei lá. Sacou? E esse era um jogo esperado por todo mundo. Agora não. Agora, pela necessidade das entidades, das ligas, enfim, dessa movimentação financeira que o Beckler explicou muito bem, a qualidade do produto vem caindo. E aí, cara, o telespectador vai perdendo o interesse. Mas tá vendendo, cara. Tá vendendo cada vez mais caro. Mas isso a longo prazo tende Também a cair. acho. Não, é por isso que tentaram fazer uma Superliga. Por isso que tentaram fazer uma Superliga. O raciocínio do Florentino não estava mal naquela entrevista. Só acho que ele despejou ali, num momento muito ruim, várias coisas que não precisavam ser despejadas e a comunicação foi muito má. O ponto é que realmente o interesse pelo futebol está sendo substituído por outras coisas. Só que assim, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer coisas que sejam atrativas e não botar o cara para jogar 80 jogos quando o time não consegue manter uma excelência por 80 jogos, nos 70, que seja, enfim, que não tem times que vão bater mais de 70 jogos nessa temporada no futebol europeu. Coloca aí, João, para a gente ver. O Real Madrid, como joga a Supercopa Europeia e vai jogar o Mundial de Clubes que vai ter em dezembro, dessa vez é só um jogo para os europeus, o Real Madrid pode chegar a 72 jogos. E olha que tem um ajuste no futebol espanhol nos últimos anos, que é essa Supercopa de 2 jogos, mas que diminuiu um jogo de Copa do Rei. A Copa do Rei passou a ser só ida, não é ida e volta e tal. O primeiro jogo normalmente é contra um time de 3ª divisão, eles ainda colocam as reservas. Enfim, mas é isso daí. 72 jogos para o Real Madrid e 10 jogos de seleções, porque, por exemplo, Vinícius, Mbappé, Rodrigo Militão agora estão machucados, mas Fede Valverde e quase todo o elenco do Real Madrid é convocado para suas seleções. Então, e como aqui a data FIFA para nos jogos de seleções, coisa que no Brasil nem sempre acontece, logo depois tem rodada e tal, os caras jogam, se bobear, 72 jogos com o Real Madrid, mais os 10 jogos de seleções. Um jogador do Real Madrid nesta temporada poderá fazer 82 jogos. Se você tira um mês de férias, se 15 de julho os caras encerram e voltam 15 de agosto, que a gente sabe que não é assim, mas tira 30 dias que eles não podem jogar futebol porque não tem futebol, dá uma média de um jogo a cada 4 dias. Um jogador que joga um jogo a cada 4 dias, ele não treinou o ano inteiro. Porque ele jogou no domingo, na segunda-feira
Bom, normalmente é um voo privado, mas na segunda-feira ele fez só recuperação. Na terça-feira ele vai fazer um treino razoável para na quarta-feira ele jogar de novo. Os caras não treinam mais. Por que não tem mais gol de falta? Por que não tem mais... 7.380 minutos. Se o cara jogar 82 partidas, não vai jogar, né? Vai jogar... Dizem que acima de 4.000 já é ruim. É o dobro. É o dobro. E aí, assim, para esses caras durarem até 35 anos jogando bola, cara, esses caras não podem pisar fora da linha hora nenhuma mais. Não podem se divertir, não podem ser jovens ricos como eles são. Porque se eles quiserem ser um pouquinho jovens ricos, eles vão se lesionar, aí eles vão ficar 4 semanas fora, aí eles vão perder o jogo contra o Liverpool, aí eles vão perder o El Clássico, sabe? Eles vão perder o que é o bom. Então, por isso que eu acho que eles têm optado, falou, cara, tem um França-Israel e um França-Itália, eu não vou. Só que o técnico da seleção quer, porque o técnico da seleção não tá nem aí pro que vai acontecer no Real Madrid e Borussia Dortmund. Ele tá pensando no França e Itália. Então, que é o papel dele, né? Ninguém quer entender o lado de ninguém. Sim, exato. Sim. Não, mas eu também acho que esse é o pior caminho pro cara... pior caminho pro cara se manifestar. Porque ele fala que tá lesionado, aí ele não vai, aí ele prejudica o técnico da seleção. O que muda isso? Muda para ele. O que muda no macro? Nada. Eu levantei aqui um ponto que eles poderiam fazer, mas só explicando. Eu também não tenho a fórmula do bolo. Agora, eu acho que, inclusive hoje, vai ter coletiva de Portugal, eu vou perguntar para o jogador de Portugal que for falar exatamente isso. O que vocês podem fazer? Porque eu acho que na cabeça desses caras também a resposta vai ser muito simples. Quem toma as decisões não somos nós. Então, porque sempre a resposta correta e mais simples. E todos eles falam isso. Que eles não têm voz, que quem toma as decisões não são eles. Mas aí é o que o Marcelo falou. Então, vamos trazer que vocês vão jogar menos e a todos os próximos contratos a gente vai diminuir? E outra coisa, pro jogador de Portugal, pro Bernardo Silva, que joga no Manchester City, que tem a agenda lotada, ele quer jogar menos. Mas você pega se tiver algum jogador da seleção portuguesa que jogue no Braga, não sei se o Braga nessa temporada tem competição europeia, no Vitória de Guimarães. Tem. Cara, ele tem os 34 jogos do Campeonato Português. E acabou. Então, mas é um pensamento então, esse cara não quer parar de jogar mas 34 e jogar 30, sabe? Sim. Não, mas é um pensamento meio burro, porque se o cara que faz 60 quer descansar, ou 70, já 70 é loucura. Mas se esse cara quer descansar, no final das contas, ele vai perder também. Porque é menos chance dele, enfim, fazer história com o seu país, história com o seu clube, e não garante nada que ele não vai se lesionar. Assim, eu entendo, eu acho que tem que ser uma coisa pensando realmente na qualidade do produto. Tem jogo que não dá mais para a gente assistir. Tem jogo que não dá mais para a gente assistir. E aí precisa ser uma comunhão, que eu acho que é um caminho que não vai acontecer, porque FIFA e UEFA não se bicam, porque as federações, cada um ligas pensa no nacionais, seu. Sim. As federações nacionais. E as ligas, né? Porque são duas coisas diferentes ainda. São duas coisas diferentes. Então, assim, cada um vai ficar olhando para o seu lado e cada vez mais o produto vai ser prejudicado. E quem perde é todo mundo, viu? Pode ser que não aqui há 10 anos, a 20, sim. A 30. Você pode ter certeza que o futebol perde com isso.